Então, vamos lá. Essa questão da sustentabilidade que a gente ouve, questão de planejamento, eu queria sair um pouco daquele conceito raso, né? Eu acho que a gente tem que pensar realmente na sustentabilidade de uma maneira um pouco mais profunda, tá bom? Ela é baseada em princípios, ela é baseada em alguns absolutos, né? Então, eu acho que isso que é interessante. Então, eu não estou falando aqui em sustentabilidade como um clichê, como algo que a gente está pensando muito longe da gente, tá bom? Porque hoje a gente não pode mais falar que alguns temas estão distantes da gente, né? A minha geração, pelo menos, não pode mais falar. Já chegaram alguns prejuízos da geração que veio acima de nós. Então, alguns pontos importantes eu estou trazendo para vocês, veio do mercado, né? Então, por que a gente está fazendo essa analogia, trazendo alguns conceitos de mercado? Porque o terceiro setor, em diversas áreas, né, ele traz, sim, conceitos de mercado, ele traz conceitos do segundo setor. Então, governança corporativa, a gente usa alguns critérios trazidos pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Nos estatutos, um dos primeiros pontos que a gente pensa é também, por analogia, a lei das SAs, quando a gente fala em responsabilidade, né? Então, só para vocês poderem ter um panorama geral, e até em função do tempo, eu tenho coisas bem interessantes também para passar para vocês. Eu levantei alguns pontos em relação ao aspecto geral, então, da sustentabilidade, que não é só dinheiro, tá? Não são só recursos, não é uma questão ecológica, tá? É muito maior do que isso. Isso vai envolver planejamento também e a governança da organização. Então, eu trouxe para vocês um exemplo. Eu não coloquei aí qual que é a empresa, mas, ao final, eu vou mencionar para vocês. Eles têm um guia de conduta, e algumas organizações, independente do tamanho delas, elas têm, sim, alguns guias de condutas, alguns manuais. Isso é interessante a gente trazer internamente para a nossa organização. Por que é interessante? Porque quando cada pessoa entende o papel dela dentro da organização, o que ela vai fazer, né, qual que é o prazo, qual que é a meta, a gente consegue trabalhar melhor, né? Então, organizado, a gente consegue trabalhar melhor. Então, olha lá, relacionamento com os integrantes. Quando a gente fala de relacionamento com os integrantes, é com os membros da organização, né? Então, é importante que a gente tenha os critérios claros de trabalho. E quando a gente fala da legislação, a gente precisa entender essa legislação. A gente precisa entender quais são os percalços. Eu estava ontem conversando com um rapaz que ele veio, um conhecido, e falou: olha, a gente está querendo constituir uma organização, eu não entendo nada disso, então eu queria ver se você poderia conversar com a pessoa que entende. Eu falei: não, espera aí, né? Vamos fazer o seguinte, todo mundo tem que entender, mesmo que um pouquinho, todo mundo tem que entender. Então, olha lá, conduta dos integrantes, o que a gente chama de se empoderar, né? Então, as pessoas que fazem parte daquele grupo, ou daquela organização, e nesse caso é uma empresa, é muito importante que as pessoas que estejam lá dentro entendam da missão e da visão. A gente não tem lá nas organizações pendurado, lá, missão e visão? Algumas têm, né? Algumas não têm, algumas deveriam ter, né? Então, para que serve? Para eu pensar todo dia, eu vou lá para fazer o quê? Né? Isso que é importante a gente refletir. Relações comerciais. Vocês já ouviram falar em comércio justo? Tem muitas organizações que trabalham com comércio justo, com princípios de relações comerciais baseados na ética, né? Gente, eu não estou falando de uma coisa extremamente absurda aqui para vocês, não, tá? É alguma coisa que está sendo implementada. Olha lá. Vedado efetuar quaisquer pagamentos impróprios, duvidosos ou ilegais. Esse é um exemplo de mercado, porque essa empresa lida muito com o poder público. O que acontece? Às vezes você recebe um agrado, né? A pessoa responsável pelo projeto, recebe a bola. Relações com clientes. Onde você está indo? Olha lá, relação com clientes a gente traduz como relação com o nosso beneficiário, relação com o nosso usuário. Vocês já ouviram falar da ferramenta SWOT? Que a gente faz, uma análise, não é? A gente não trouxe da escola da administração? Joia, é a mesma analogia, ok? E aqui eu trouxe, na redação, eu adaptei para nós, terceiro setor. Então, todo esse raciocínio que a gente tem que ter de responsabilidade, de às vezes dizer não, né? Não, eu preciso, mas eu vou ter que dizer não, né? Quantas vezes não... Eu, assim, óbvio, nunca passei por essa situação, mas já me perguntaram, né? Você trabalha com filantrópica? Não é? Acontece. Por quê? Porque a gente, sociedade civil, tem que se imbuir da responsabilidade de dizer o que a gente faz com clareza. Tá bom? Olha lá.
A organização entende que os princípios apresentados no seu código de conduta devem ser praticados por toda a sua cadeia de valor. É interessante a gente pensar isso, cadeia de valor interna, né? Todo mundo tem que entender da causa. Tá bom? Essa é a cadeia de valor que a gente está falando. Por quê? Nesse exemplo que eu vou dar para vocês, é importante que cada um entenda o seu papel, entenda o valor da organização. Quando a gente vai falar de captação de recursos, e a gente quer recurso independente do projeto, a gente quer recurso para a causa, que é o que a gente chama de mobilização de recursos desvinculado a projetos, né? Então, é um recurso que eu vou receber para a causa, aquilo que for necessário. Tá bom? Eu tenho que deixar muito claro que eu entendo sobre a minha organização, sobre a missão da minha organização, quais são os resultados que ela produz, se tem monitoramento, tá bom? Nossa reputação e credibilidade são os ativos mais importantes de que dispomos e os princípios éticos que orientam nossa atuação contribuem para a manutenção da imagem da organização como entidade sólida e confiável perante nossos beneficiários, apoiadores e colaboradores. Então, eu usei na analogia do terceiro setor. Então, em suma, é algo que a gente tem que trazer agora também para a reflexão, tá bom? Por quê? Desde 2009, quando a lei chegou, a 12.101, ela causou um impacto muito grande? Causou. Então, a gente já está aproveitando para repensar a nossa atuação, tá bom? Para quem tem curiosidade, esse código de conduta é da Braskem, tá bom? Uma empresa que tem essa preocupação. Eu procurei algumas empresas e eu achei essa daqui um pouco mais coerente e fiz também pesquisa no Tribunal de Justiça para verificar, né? É tão coerente assim no TST, enfim, né? Então, eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Bom, passada essa diretriz que eu queria trazer para vocês, de como a gente tem que pensar a partir de agora, pelo menos a partir dessa apresentação, a gente vai falar sobre a 12.101, na verdade, a 12.86, que alterou a 12.101, mas eu queria saber se todos vocês aqui conhecem um pouquinho do histórico da lei. Quem conhece o histórico desde 2009? Tá, então tá. Então eu vou falar um pouquinho, tá bom, para a maioria que não levantou a mão. Então vamos lá. Até 2009, a gente tinha uma legislação que regia as organizações filantrópicas, então educação, saúde e assistência, decretos, enfim, tinha uma legislação toda específica. A gente demorava para ter informações em relação aos processos, os processos eram manuais, a gente tinha que ir até Brasília para protocolar, né? Uma série de burocracias. A partir de 2008, a gente teve um projeto de lei, 3.021, e depois a gente teve uma medida provisória que mudou muito como a gente via a assistência social, a educação e a saúde até agora. Tá bom? Então, a partir de 2009, que é a Lei 12.101 de 2009, a gente tem uma divisão de águas. Tá bom? Por que a gente fala que tem uma divisão de águas? Porque até então, a assistência social tinha um percentual que podia ser cobrado dos seus atendidos. Tá bom? Porque até então, em relação à educação e à saúde, os critérios eram diferentes. Tá? Então, isso é importante a gente mencionar. Então, um fator também que é interessante é que existia um órgão, um conselho, que chama-se até hoje, Conselho Nacional de Assistência Social. Esse conselho concentrava a deliberação ou não, e deferimento ou não, de todos os processos dessas organizações. Então, todas as organizações de assistência social, educação e saúde tinham o seu pedido lá protocolado. Tá bom? Então, esse conselho ele é composto por sociedade civil e governo, e tinha lá a comissão interna, que deferia ou não, de acordo com alguns critérios administrativos, alguns critérios que já estavam pré-definidos. Tudo bem? Então, a partir de 2009, essa competência foi suprimida desse conselho. Passou-se para os 3 ministérios. Para o Ministério do Desenvolvimento Social, para quem atua na assistência, educação e saúde. Né? Aí vocês vão me perguntar, tá, e daí? Como que eu vou saber para onde eu vou? Né? No começo, ninguém sabia. Tá bom? No começo, ninguém sabia. Eu não sei quantos de vocês tiveram a situação de processos perdidos, porque foi encaminhado para o ministério, foi para o outro. Eu vi pessoas levando os processos em carrinho de supermercado de um ministério para o outro. Né? Então, assim, é uma situação surreal. Tem coisas que a gente devia apagar da memória, mas eu não consigo. Bom, então, toda essa discussão é em relação ao quê? Por que a gente está falando desses SEBAS? Por que isso é tão importante?
Porque esse certificado é um pré-requisito para uma isenção, que nós, advogados, entendemos como imunidade, em relação à cota patronal do INSS. Tá bom? Então, o valor devido para pagamento a gente utiliza nas nossas atividades. Não existe almoço grátis. A gente não deixa de pagar. Tá bom? A gente tem que reinvestir. Então, joia. Então, olha lá. Eu estou só enumerando para vocês que foi encaminhado. A competência do CNAS foi encaminhada para os 3 ministérios, Assistência Social, Educação e Saúde, está ali. Esse slide vai ficar para vocês. Pois não? Eu estou bem na frente? Ah, pode falar, não tem problema nenhum. Espera aí, eu vou vir... Cadê o rapaz da câmera? Ele vai brigar comigo depois, mas eu vou ficar aqui. Advogado não é muito obediente mesmo, né? Então não vai fazer diferença. Bom, vamos lá, gente. Então, e também para mim ler é melhor, viu? É porque ali eu estou me esforçando. Eu estou de lente e estou me esforçando, sabe? Então vamos lá, gente. Então aqui, olha só, a gente diferenciou, tá? Eu coloquei aqui conforme a legislação, no artigo 21. E a gente tem as competências mencionadas. Um título que a gente... ele vai vir brigar comigo. Posso ficar aqui, não? Aqui no meio? Posso. Posso. Daqui a pouco tem que fazer, né? Tá bom aqui? Tá bom. Precisa colocar um X aqui embaixo. Bom, vamos lá. Qualquer coisa vocês me ajudam. Eu consigo. Só no quadrado. Tá? Cada um no seu quadrado. Tá bom. Certo. Então vamos lá, gente. Aqui a gente está mencionando o título de utilidade pública federal. Por que a gente está mencionando? Porque as organizações do terceiro setor vivem num escalonamento de títulos, certificados, né? Que mais? Chancelas, né? Credenciamentos, registro, não é isso? Então, joia. Utilidade pública federal era um título que eu tinha que ter antes de propor o SEBAS, tá bom? Antes de pedir o SEBAS, eu tinha que ter utilidade pública federal. Tá bom? E agora, com a 1201, eu não preciso mais, não é exigência. Não é que eu vou abrir mão dele, tá bom? Porque para quem trabalha com mobilização de recursos, é interessante você manter a utilidade pública federal. Tá bom? Joia. Então, a atuação preponderante, que aí eu fui cortado, agora me lembrei, que eu ia perguntar para vocês, bom, como é que a gente vai saber para onde a gente vai, né? Atuação preponderante, quem faz a análise? A gente acha que é a gente, mas não é a gente, não são as organizações. Quando os processos foram redistribuídos para os ministérios, quem fez a análise foram os analistas dos ministérios. Então, eles olhando o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, o CNPJ, né, lá no CNPJ, olhando o relatório de atividades, o balanço, está lá, ó, conforme a legislação, demonstrativos contábeis e relatório de atividades e o CNPJ, encaminhou para o ministério que achou mais conveniente. Tá bom? Nossa, que bom. Então, vamos lá. Toda lei prescinde de uma regulamentação. Isso é norma geral. A gente tem aqui a maioria advogado, eu vi que levantaram as mãos, então, né, toda norma precisa de uma regulamentação. No caso da 1201, a regulamentação foi o decreto 7237, a gente teve também o decreto 7300, e, conforme área de atuação, o Ministério editou sua portaria. Por exemplo, no caso da saúde, a gente tem a portaria 1970, tá bom? Então, conforme a área, portaria 353 do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, cada área tratou de esmiuçar alguns detalhes procedimentais. Ele não pode mudar aquilo que está no regulamento nem aquilo que está na lei. E também não pode ser divergente daquilo, né? Então, por isso que a gente tem que ter muita atenção em relação a isso. Alguns pontos de reflexão que são importantes a gente estar trazendo para vocês. Primeiro, com a nova lei 1201, é necessário que a gente esteja amparado por profissionais capacitados, que tenham capacidade técnica profissional, ou que estejam se habilitando, que estejam atrás de informação. Por quê? A gente tem uma necessidade muito grande de profissionalização. E mesmo que a organização seja pequena, a gente consegue profissionalizar. Tá bom? Não é porque ela é pequena que ela tem isso como um problema. Não, não é. Tá? Tem muito profissional que quer trabalhar só com a organização pequena também. Né? Então, é importante que a gente pense, nós estamos num outro momento, tá? Um momento de profissionalizar o terceiro setor. A gente tem trazido alguns conceitos, mas é necessário que isso fique mais claro para nós enquanto a gente está atuando. Contar com apoio especializado para compreender melhor o posicionamento jurídico frente a tantas alterações legislativas. Por que a gente está mencionando isso? Porque só aqui na OAB, nas palestras que a gente já veio, já participou, a gente já tratou de temas muito interessantes ligados à filantropia. Então, se vai fazer cisão, se não vai fazer cisão, né?
Qual é o cálculo em relação às cotas, né? Como que eu vou incluir as organizações que trabalham com pessoas com deficiência, né? Isso é necessário um exame da legislação, tá bom? É necessário que a gente tenha um amparo para poder compreender melhor e saber para onde a gente vai, qual é o direcionamento. A gente vai optar por manter o SEBAS ou não vai optar por manter o SEBAS? O que para nós é mais vantajoso? Colocar no papel os custos, tá bom? Joia. Estar amparado com os devidos convênios, termos de ajustes, contratos de trabalho, ofícios a serem encaminhados, porque a gente tem demanda de trabalho em relação à lei. Tá? Até dia 31 de janeiro, quem trabalhava com a saúde tinha que ofertar a saúde no município, né? E no estado, tinha que apresentar uma cartinha, um ofício, dizendo que oferta atendimento de saúde. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu trabalho com uma organização que ela desenvolve promoção à saúde. A gente não faz atendimento, tá bom? Só promoção à saúde. Tudo bem, a gente encaminhou lá a cartinha, porque a gente está lá com o SEBAS, fica vinculado à municipalidade. Vamos lá apresentar a cartinha, joia. Ó, o que a gente oferta é promoção à atenção à saúde, campanhas de prevenção, né, faixa etária específica. Definimos lá. Eu recebi uma ligação do gestor municipal. Ele falou, olha, vocês têm que mudar isso daqui. Vocês têm que dizer quanto que vocês atendem de SUS. Qual que é o percentual do SUS que vocês atendem? Não, a gente não atende percentual do SUS. A gente não faz atendimento. Ah, mas tem que ficar igual ao SEBAS. Não, o senhor não está entendendo. Né? Então, percebam a dificuldade? Tem que ter profissional capacitado para falar com esse povo, tá bom? Porque eles também estão se capacitando. Aí a gente mandou outro ofício, explicou, fomos lá, ele entendeu, tá bom? Pois é, a gente também tem que fazer esse trabalho. Então, é importante que a gente tenha também, as nossas relações positivadas. O que significa isso, os advogados de plantão? Né? O que significa a gente positivar as nossas relações? Eu vi que vocês são advogados. Não. Então, me ajuda. Positivar. Não. Gente, vamos formalizar as relações, tá bom? Voluntário tem que ter o termo de adesão ao trabalho voluntário. O convênio tem que estar claro o que você vai fazer. Tá bom? Essa coisa de você aceitar o que o convênio exige. Ah, peraí, eu não sei se eu vou fazer tudo isso. Eu não sei se eu consigo cumprir essa meta. O projeto estava diferente. Tá bom? Então, os empregados são todos contratados, tem contrato de trabalho. Vamos fazer um termo de parceria. Como é que está a relação formalizada de vocês? Tudo bem? Isso é importante. Joia. É para lá. Então, pronto. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês também é uma reflexão em relação a esse planejamento jurídico. Tá bom? Por que esse planejamento jurídico é tão importante? Porque a gente vive uma sensação de insegurança jurídica muito grande. O meu colega, o Cláudio, nas palestras que ele ia até 2009, ele falava que a gente estava no limbo jurídico, né, Cláudio? Agora, o que você falou? Que era uma coisa meio psiquiátrica. Como é que você falou? Que era... psicose filantrópica. Eu achei ótimo, né? Porque é realmente assim que a gente se sente. Esperando... peraí, ainda vou fazer essa pergunta. Você está matando a minha... Olha lá. Planejamento jurídico adequado às atividades desenvolvidas, né? Então, esse aqui, olha só, Tosi, só para fazer justiça para você, está escrito ali embaixo, ó, fonte, Tosi Auditores Independentes. Preciso fazer justiça ao Tosi. Não saiu na televisão, mas está no PPT, tá? Estou fazendo justiça ao meu colega aqui, o Tosi, os melhores auditores que eu conheço no terceiro setor, e roubei o template dele. Olha lá. Então, gente, furtei, né? Então, gente, olha lá. A gente tem as vinculações específicas, tá bom? Aquela questão de enquadramento, é sim necessário a gente se enquadrar conforme a política pública existente. Essa é a regra do jogo agora, tá bom? Conforme a política pública da área de atuação que eu estou, eu vou ter que seguir aqueles critérios. Tudo bem? Não? Mais ou menos? Então, vamos lá. Assistência social. Qual que é o critério que eu vou ter que seguir? Eu vou ter que observar Política Nacional de Assistência Social. E com ela o que vem? Portaria, resolução do CNAS, não é isso? Um monte de coisa, né? A NOB SUAS, as normas operacionais básicas em relação a recursos humanos, tá bom? NOB RH, que está ali, resolução 109 do CNAS, e 100% gratuito, atendimento 100% gratuito, tá bom? Tem que tomar cuidado que tem organização que faz triagem na hora de receber o usuário, ou, enfim,
responsável pelo usuário, eu tive essa situação. Ela perguntou assim para nós, quanto você pode contribuir? E assim, não pode perguntar isso, entendeu? Porque você não pode contribuir. É 100% gratuita. Né? A gente tem essa questão dos pais ajudarem, né? A gente tem as doações, tudo isso tem que ficar muito claro. A gente tem que formalizar que existe uma política de doações na nossa organização, mas a gente tem que tomar certos cuidados, tá bom? Saúde, Política Nacional de Saúde, lá do OMDS, tem todo um regulamento específico vinculado ao SUS, aí tem a questão do atendimento. Fora da questão do atendimento, a gente tem promoção, atenção à saúde, tá bom? Olha lá, o percentual mínimo é 60%. E a gente tem a educação, seguir as normas do Ministério da Educação, Plano Nacional de Educação, a proporção de uma bolsa para cada 5, tem regras novas, específicas em relação a como que eu vou quantificar esse bolsista, tá bom? Quanto que ele vai significar, na verdade. E alguns requisitos básicos da certificação. E antes da gente entrar nesses requisitos básicos da certificação, porque ele é para originária, e eu gostaria de saber assim, aqui, quem que tem pedidos de renovação do SEBAS? Alguém tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem também? Não? Tem? Tá. Então, gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês que têm o pedido de renovação. Como é que está o status do processo de vocês? Em análise, não é? Pois é, exatamente. Esse é o nosso... Hoje em dia, a gente só fala, o processo de você, como é que está? Em análise. Em análise. Vocês se recordam que quando, para quem tem e quem atua no SEBAS, com o SEBAS, vocês se recordam que quando a lei foi publicada, um dos primeiros pontos que foram mencionados é a transparência, né? Que todos os processos iam ser informados, né? Estão lá a planilhinha, né? Mas está em análise, não é isso? E esses dias eu liguei lá e falei, não, tudo bem, esse processo está em análise desde tal prazo até tal prazo, né? Queria saber onde que está agora. Não, continua em análise, só que é um outro analista. Eu falei, mas peraí, mudou de mesa? É, mudou de mesa. E a gente vai lá, parece brincadeira, a gente vai lá... Não. A gente vai lá, o rapaz pediu ajuda na hora que estava lá. A gente foi lá pessoalmente, o pessoal, olha, doutora, aproveitar que a senhora está aí com essa prontidão toda, assim que ele falou para mim, a senhora poderia... Não poderia, né? Eu até gostaria, mas não poderia. Então, gente, tá complicada a situação da certificação. Pois é, né? Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. A gente tinha como dos trunfos, uma das ideias com a nova lei, é que a gente não ia mais precisar ir para Brasília, né? Que o protocolo ia ser todo... Agora, a gente precisa ir. Se você não for, você não sabe como está o processo. Se você não for, você não sabe como é que está o status, você não tem cópia de nada, né? Porque você não consegue. Não é igual ao tribunal que você tem cópia. Você pode puxar para a internet, tem lá. Agora lá não. Você não consegue informação. Você não consegue falar com o analista. Não, se você quiser, você manda um e-mail. Não, manda e-mail. Vocês já viram a resposta que vem por e-mail? Quando responde, já viram a resposta que vem por e-mail? Ele não responde, ele coloca o artigo da lei. Não é mais fácil? Eu acho isso muito sensacional. Né? Dá vontade de responder e dar uma opinião. Falar, talvez. Né? Então, sim, então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar pensando, tá? A gente como sociedade civil. E aí, só aproveitar e pegar esse papel para mim, que é uma cola. Está circulando uma notícia, acho que saiu da Agência Estado, né, Vanessa? Foi da Agência da Câmara, né? Saiu no Jornal da Câmara. Saiu no Jornal da Câmara dos Deputados hoje que existe um projeto de lei da Câmara dos Deputados, que é o número 5931, de 2013. Eu vou repetir, porque é importante que vocês anotem, tá? 5931, de 2013. Por que é importante? Porque tem uma proposta do vereador do PP do Ceará, que ele está propondo a validação do certificado de forma provisória até a data que sai a publicação definitiva. Tá bom? Por quê? Porque se você pede para eles emitirem certidão para vocês, eles vão mandar a certidão escrito o quê? Em análise. Né? E isso, para nós, não é suficiente. Porque quando você vai apresentar no banco, quando você vai apresentar para um investidor, quando você vai apresentar para a Sabesp, né? Não é o suficiente em análise. Tá bom? É lógico que, se for deferido, não tem problema nenhum. Né? Se for deferido, vai retroagir para beneficiar. Ok. Mas ficar nessa situação de psicose, você falou? Psicose filantrópica, né? Haja estômago. Então, olha lá. Então, olha lá, alguns requisitos iniciais, ter no mínimo 12 meses de Constituição. E aí, quando fala Constituição, gente,
a data que está lá no CNPJ, tá bom? Tem gente que pergunta, mas qual é a data? A data que eu registrei no cartório, data do CNPJ. Pessoa jurídica de direito privado, obviamente. A Lúcia já falou, associação ou fundação. Preveja no estatuto em caso de dissolução ou extinção. E a gente tem o decreto regulamentador, que é o 7237. Esse também é importante a gente acompanhar. Sabe o que é interessante, que a gente também normalmente trabalha no direito? É que o acessório sempre acompanha o principal, né? E no caso da certificação, a gente tem tanto acessório, que a gente às vezes não sabe nem o que é o principal. Porque tem tanta, parece a contabilidade, né? Tem tanta obrigação acessória. Então, é importante que a gente entenda tanto da principal quanto das acessórias. Tá bom? Olha lá. Comprovante do CNPJ, cópia da ata da eleição dos dirigentes. A Lúcia mencionou isso hoje. Está todo mundo com a ata em dia, né? Porque final de março é prestação de contas, a apresentação do relatório de atividades, né? O conselheiro fiscal vai lá para assinar? Não. Só vai lá para fazer isso, né? É importante que o conselheiro fiscal seja efetivo, tá bom, gente? Porque ele tem responsabilidade civil e criminal, né? Não sei se alguém falou isso para ele, mas tem, né? Não é só proforme, não. E olha só, eu destaquei o inciso 4º para vocês, por quê? Esse critério de relatório de atividades desempenhadas, ele é acompanhado também do plano de ação, muitas vezes. E o que acontece? A gente vê relatório de atividades com muitas fotos, com muitas explicações, mas o que é necessário a gente pontuar? Não fui eu, hein? O que é necessário a gente pontuar? As atividades que a gente desenvolve de acordo com a política que a gente está inserido, tá bom? Não adianta eu dizer que é triste falar isso, mas que a criança tal, né? Não, a gente tem que dizer quantas crianças foram atendidas, tá bom? Qual que é a capacidade? A gente tem que ser conciso. A gente tem que dizer aquilo que é solicitado, nada além disso. Tudo bem? Não precisa ter tantas fotos, a gente pode mencionar as fotos, não vou deixar o pessoal das fotos triste. Entendeu? Tem que ter, porque você tem que dizer a capacidade, a estrutura, né? Mas é importante que a gente alinhe aquilo que a política está dizendo. Então, no caso da assistência social, eu tenho que dizer quantos funcionários são. Aí a gente vai olhar, tem contrato com todo mundo? Quantos voluntários são? Né? Quantos são os atendidos? Se tem monitoramento, tá bom? Então, isso é importante. E na questão da assistência, além do relatório de atividades, a gente tem o plano de ação. O que é? É o cruzamento das informações. Plano de ação é o que eu vou fazer em 2014 e relatório de atividades é o que eu fiz em 2013. É importante que essas informações casem, tá bom? Você se prontificou a fazer, então, se não for feito, vamos justificar. Ok, então vamos lá. Uma exceção em relação àquele período de 1 ano, tá? Então, só pode entrar com pedido de qualificação do SEBAS, certificação do SEBAS com 1 ano, mas tem uma exceção à regra, que é em relação a organizações que atuam pelo sistema SUS e SUAS, que ainda não foi, né, totalmente implementado, mas tudo bem. Por meio de contrato, convênio é um instrumento congênere ao sistema SUS ou SUAS, tá bom? Quem tem convênio com a prefeitura, quem tem encaminhamento de CRAS, de CREAS, tá bom? Vamos lá. E a questão do requerimento, que está todo aqui destacado conforme o decreto 7237. Eu coloquei ali embaixo, não está dando para ler, mas eu coloquei ali embaixo a crítica. Olha, processos atualmente em análise, pedido de informação através de e-mail, sistema de acompanhamento eficiente e transparente. Né? É brincadeira, porque não é. Então, a gente está precisando unir forças nesse sentido. Tá bom? Joia. Para lá, Ana Carolina. Pronto. Então, a gente falou da questão... Por que eu quero ter o SEBAS? Né? Então, por que eu quero ter o SEBAS? Porque ele proporciona para mim isenção da cota patronal do INSS, é isso. Né? E as acessórias, né? Contribuição social sobre lucro líquido, tudo que vem acessório à contribuição. Os requisitos são os requisitos que estão no Código Tributário Nacional, ratificando aquilo que já estava na Constituição. Tá bom? Então, olha lá. Não distribuir em qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Distribuir é diferente de remunerar, né? Aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais. A gente acha que isso não acontece, né? Querer enviar o dinheiro para fora para uma outra organização. Mas acontece, tem muita organização que quer investir em projetos na África, por exemplo. No meu caso, aconteceu na África, em um outro lugar. Mas a gente quer enviar para lá, né? Não pode, tá bom? Não pode.
manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a exatidão. É o que está no Código Tributário Nacional, não é invenção nenhuma, tá bom? Isso está ratificado na 12.868. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma normativa, que é uma lei ordinária, que colocava um outro critério além daqueles 3 que a gente viu agora. Olha lá. Não distribuir qualquer parcela do patrimônio, aplicar integralmente no país e manter a escrituração. Aí, em 97, saiu essa lei ordinária, que é a 9532. Todo mundo que atua no terceiro setor conhece essa lei. Por quê? Ela incluiu mais uma exigência, né? Ela mencionou que é vedada a remuneração de dirigentes. Tá bom? Então, além de estar mencionado lá na Lei de Utilidade Pública Federal, que a Lúcia disse para nós, que ela é da época getulista, de 35, com o regulamento que saiu em 61, que diz exatamente isso, que veda a remuneração de dirigentes, também em 97 a gente tem essa normativa que vedou a remuneração de dirigentes, tá bom? Então, a vedação de remuneração de dirigentes não está no Código Tributário Nacional e não está na Constituição. Está nessa normativa e está na lei que trata sobre utilidade pública federal. Joia. O que aconteceu com a 12.868? Como ela abriu essa exceção, né, possibilitando a remuneração de dirigentes, como a Lúcia mencionou, ela revogou esse artigo. Tá bom? Então, essa normativa de 97, se vocês entrarem no site da Receita, vai estar lá a informação, no Planalto, vai estar lá essa lei, e vai estar exatamente igual à Lei 12.868, tá bom? Então, é vedada a remuneração de dirigentes. Aí tem esse problema de semântica, que vem depois, e possibilita a remuneração de dirigentes, tá bom? Então, a gente tem também a alteração dessa 9532. Por que é importante a gente saber disso? Porque em outras esferas, o poder público também se utiliza da 9532. Tá bom? Dá um exemplo muito prático. Quem trabalha com educação, saúde e assistência social tem imunidade do imposto que chama-se ITCMD. Joia? Essa é a sigla dele. Imposto de transmissão, causa morte e doação. Por que esse palavrão é tão importante para nós? Por causa do desenho no final, né? Imposto de transmissão, causa mortes e doação. Joia? Então, todo mundo que fizer doação acima do limite da isenção teria que recolher um percentual de 4%. Tá bom? Então, as organizações que não têm esse reconhecimento dessa imunidade precisam formalizar, precisam fazer esse pedido. 2.500 UFESPs dá em torno de 48 mil, mas depois a gente pode falar melhor sobre isso. Para não confundir, o que a gente tem que saber? A lei estadual, da Fazenda Estadual, ainda mantém no seu texto, para requerimento de isenção e de imunidade, 9532, a vedação à remuneração de dirigentes. Então, quando a gente for pensar em planejamento, em gestão, né, em sustentabilidade, e a gente for pensar em remunerar nossos dirigentes em função dessa possibilidade nova, a gente tem que pensar nas outras esferas. Porque não adianta a gente remunerar um dirigente e perder a possibilidade de imunidade ou isenção no imposto de doação. Perceba a arquitetura? Meio complicado, mas é meio complexa. Mas por isso que é importante a gente entender o cenário. Por isso que é importante um profissional capacitado que entenda dessa arquitetura. Tá bom? Joia. Nossa, muita cara de dúvida. Nem tá bom, saiu. Então, vamos observar que a 12.868 desencadeou outros processos. E a gente tem que estar atento a esses outros processos. Tanto na esfera da União, obviamente, né, nos ministérios, quanto no Estado e nos municípios. Tá bom? Joia. Funcionou agora. Então, olha lá, eu coloquei para vocês o artigo da lei e coloquei, inclusive, a limitação. 5 minutos. A limitação do valor é 19.641,50, tá? Que a Lúcia mencionou 19 mil e uns quebrados. Eu coloquei aqui para vocês. Então, o limite máximo, se forem 5 sobre esse valor, 98.207. Isso em relação à remuneração de dirigentes, que a Lúcia já falou, tá? Então, eu não vou me prender a esse tema, porque o Cláudio falou que eu tenho mais 15 minutos. Quanto você falou? 5, tá bom. 10, então, para negociar. Joia. Psicose. Então, olha lá, gente. Mencionando para vocês especificamente a exigência em relação à remuneração de dirigentes. E aí, eu estou passando para vocês também algumas informações dentro dessa reflexão, né? Então,
pontuando cada situação e cada inovação que a lei trouxe, né? Então, uma delas é a remuneração de dirigentes. Então, é importante que a gente tenha que refletir sobre essa possibilidade de remunerar dirigentes, tá? Tanto estatutários, né? Estatutários a gente nem vai entrar aqui hoje, mas enfim. Deverá ser realizado através de contrato de trabalho, olha lá, vínculo empregatício. Então, ele vai custar 2 vezes mais, não é isso? Boa. Orienta-se a elaboração do regimento interno, manual ou política a esse respeito. A gente precisa se estruturar, tá? A gente precisa se documentar. Diversos convênios e outros tipos de contratualização com o poder público possuem este requisito e é necessária análise adequada. Por quê? Quando a gente vai fazer um convênio com o município, ele nem cita a lei, ele já fala que no seu estatuto tem que estar mencionado que você não remunera dirigentes. Não é isso? Você trabalha com criança no CMDCA de São Paulo, não aceita. Não é verdade? Não aceita no seu estatuto. Eles ainda dão um prazo de 1 ano para você alterar seu estatuto. Olha como eles são legais. Não é? Joia. Cautela em função do regulamento aguardado para... Foi meio redundância, né? Mas tudo bem. Cautela em função do regulamento que a gente está aguardando para sair, que vai regulamentar a 12.868. Tá bom? Vocês me perdoem pela redundância. Então, olha lá. Utilidade pública federal não é mais requisito. E eu mencionei aqui para vocês alguns temas específicos da assistência social, da educação e da saúde. Tá bom? Então, da assistência social é um pouco mais fácil para mim. Olha lá. Linguagem coordenada com a Política Nacional de Assistência Social. Eu coloquei, inseri essa informação, porque muitas vezes, eu mesma, advogada, tem assistente social aqui, não tem? Assistente social detesta que a gente veja, né, relatório de atividade. Ela fez assim para mim. Porque é uma outra visão, obviamente que é uma outra visão, né? Mas como a gente está com essa relação muito próxima da assistência social, muito próxima da legislação, é interessante que essas áreas se falem, né? Área jurídica, área contábil, área da assistência, e que o relatório de atividades use a linguagem adequada, tá bom? Então, esse não é um relatório de atividades que a gente vai apresentar como para um investidor social, como uma empresa que aporta recursos na nossa organização. Esse é um relatório de atividades da forma como o poder público quer ler, tá bom? Não estou falando para vocês inventarem nada, mas tem que usar a linguagem adequada para o público adequado. Tá bom? Olha lá. Também são consideradas entidades de assistência social. Então, eu trouxe essas duas, que são as organizações que trabalham com pessoas com deficiência. Na verdade, objetivo de habilitação e reabilitação de pessoa com deficiência, tá bom? Que estava num limbo, uma coisa incerta. Então, elas foram incluídas. E a responsabilidade de análise do processo delas é do MDS hoje. Tá bom? E as organizações que trabalham com a aprendizagem, ok? Então, elas foram incluídas. Foi uma luta, as organizações de aprendizagem foram até Brasília. Então, é importante que a gente saiba disso. Bom? Oi? Idosos também, mas já era mencionado anteriormente. Então, gente, eu coloquei aqui também para vocês os prazos, tá? Uma coisa que eu achei interessante mencionar, que está ao final, os prazos. Então, qual é a validade do certificado? Então, isso é importante que vocês tenham. Aqui é no âmbito da saúde. O que foi incluído aqui no âmbito da saúde? Promoção, atenção à saúde, que já estava mencionado no decreto 7237. E uma das alterações recentes em relação à educação, questão de incluir, a possibilidade de incluir bolsas de pós-graduação em estrito sensu para aquelas universidades, né, para aquelas organizações que atuam na educação. Eu inseri também informações mais detalhadas a respeito da mantenedora e da própria instituição de educação. E, finalmente, os prazos. Tá? Então, eu gostaria que vocês vão ter acesso a esse material, se vocês tiverem dúvida, porque esses prazos são bem chatinhos. O prazo também, a gente não precisa mais apresentar dentro daquele prazo de 6 meses. Né? Você apresentou no prazo de 6 meses e perdeu. Não. Você tem agora o prazo até 1 ano para fazer o protocolo, tá bom? Só resta saber qual é o prazo, não é isso? Porque está em análise, então, é isso aí. Mas aqui a gente tem algumas diretrizes para vocês, tá bom? Bom, aí coloquei aqui também uma breve apresentação e o meu e-mail, se vocês quiserem também anotar, mandar pergunta. Esse material, aliás, todos os materiais da ordem, da comissão, eles são disponibilizados no site, tá? Então, é importante que vocês tenham acesso
a essas informações. A gente tem muito interesse em disseminar conhecimento, em capacitar, em orientar, tá bom? Então, se vocês puderem entrar no site da OAB, tem lá o link comissões, tem comissão de direito do terceiro setor e apresentações. Aí vai ter apresentações desde 2004, obviamente vocês vão pegando aquelas que são mais atuais, porque os temas que estão vindo são... a legislação é extremamente... ela é alterada a cada dia, né? A gente tem que fazer o acompanhamento contínuo. Alguns pontos importantes eu estou trazendo para vocês, vêm do mercado, né? Então, por que a gente está fazendo essa analogia, trazendo alguns conceitos de mercado? Porque o terceiro setor, em diversas áreas, né, ele traz, sim, conceitos de mercado, ele traz conceitos do segundo setor. Então, governança corporativa, a gente usa alguns critérios trazidos pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Nos estatutos, um dos primeiros pontos que a gente pensa é também, por analogia, a lei das SAs, quando a gente fala em responsabilidade, né? Então, só para vocês poderem ter um panorama geral, e até em função do tempo, eu tenho coisas bem interessantes também para passar para vocês. Então, vamos lá. Essa questão da sustentabilidade que a gente ouve, questão de planejamento, eu queria sair um pouco daquele conceito raso, né? Eu acho que a gente tem que pensar realmente na sustentabilidade de uma maneira um pouco mais profunda, tá bom? Ela é baseada em princípios, ela é baseada em alguns absolutos, né? Então, eu acho que isso que é interessante. Então, eu não estou falando aqui em sustentabilidade como um clichê, como algo que a gente está pensando muito longe da gente, tá bom? Porque hoje a gente não pode mais falar que alguns temas estão distantes da gente, né? A minha geração, pelo menos, não pode mais falar. Já chegaram alguns prejuízos da geração que veio acima de nós. Então, é muito importante que as pessoas que estejam lá dentro entendam da missão e da visão. A gente não tem lá nas organizações pendurado lá missão e visão? Algumas têm, né? Algumas não têm, algumas deveriam ter, né? Então, para que serve? Para eu pensar todo dia, eu vou lá para fazer o quê? Né? Isso que é importante a gente refletir. Relações comerciais. Vocês já ouviram falar em comércio justo? Tem muitas organizações que trabalham com comércio justo, com princípios de relações comerciais baseados na ética, né? Gente, eu não estou falando de uma coisa extremamente absurda aqui para vocês, não, tá? É alguma coisa que está sendo implementada. Olha lá. Vedado efetuar quaisquer pagamentos impróprios, duvidosos ou ilegais. Esse é um exemplo de mercado, porque essa empresa lida muito... Eu levantei alguns pontos em relação ao aspecto geral, então, da sustentabilidade, que não é só dinheiro, tá? Não são só recursos, não é uma questão ecológica, tá? É muito maior do que isso. Isso vai envolver planejamento também e a governança da organização. Então, eu trouxe para vocês um exemplo. Eu não coloquei aí qual que é a empresa, mas, ao final, eu vou mencionar para vocês. Eles têm um guia de conduta, e algumas organizações, independente do tamanho delas, elas têm, sim, alguns guias de condutas, alguns manuais. Isso é interessante a gente trazer internamente para a nossa organização. Por que é interessante? Porque quando cada pessoa entende o papel dela dentro da organização, o que ela vai fazer, né, qual que é o prazo, qual que é a meta, a gente consegue trabalhar melhor, né? Então, organizado, a gente consegue trabalhar melhor. Então, olha lá, relacionamento com os integrantes. Quando a gente fala de relacionamento com os integrantes, é com os membros da organização, né? Então, é importante que a gente tenha os critérios claros de trabalho. E quando a gente fala da legislação, a gente precisa entender essa legislação. A gente precisa entender quais são os percalços. Eu estava ontem conversando com um rapaz que ele veio, um conhecido, e falou, olha, a gente está querendo constituir uma organização, eu não entendo nada disso, então eu queria ver se você poderia conversar com a pessoa que entende. Eu falei, não, espera aí, né? Vamos fazer o seguinte, todo mundo tem que entender, mesmo que um pouquinho, todo mundo tem que entender. Então, olha lá, conduta dos integrantes. O que a gente chama de se empoderar, né? Então, as pessoas que fazem parte daquele grupo, ou daquela organização, e nesse caso é uma empresa,